Hoje vamos dar continuidade no Siman Sameh Aleph, no Seif Yud Gimel. Ahar Pasuk Rishon, Sarich Lomar, Baruch Shem Kevod Mahutol Olam Vaed Bahashai. Depois de falarmos o Shema Israel, devemos falar o Baruch Shem Kevod Mahutol Olam Vaed em voz baixa. O Mishnah Berurah vai explicar para nós por que devemos falar em voz baixa no Seif Katan Kaftet. Baruch Shem Kevod Mahutol Olam Vaed Veim lo amar yesh deod ben aposkim im machzirin oto. Se a pessoa não falou Baruch Shem Kevod Mahutol Olam Vaed, existem legisladores que falam que talvez a pessoa deve retornar e falar de novo o Shema. Ayen bagin Abraham en beur alacha. Seif lamed, Seif katan lamed, bahashai, devemos falar em voz baixa. Que shekara Yaakov avinu alav hasholem banav bikish lagod lahem et haketz, que dictiv agid lahem et asher ikra etchem baharit hamim, itzalka mimenu shechina velo yenechato legaloto. Quando Yaakov chamou seus filhos, ele ia revelar para os seus filhos o que ia acontecer nos finais dos dias, nos dias da vinda do Mashiach, e naquele momento a Shekhinah, ele saiu de Yaakov e não deixou ele revelar o que aconteceria nos finais dos dias. Amar levanav shemesh baem ba'in agum, talvez tenha alguém no meu filho que não tem mérito. Patruku lá veabru, e todos eles falaram, não, nós acreditamos em Akadosh Baruch Hu, Shema Yisrael Hashem Makilon Shem Echad. Patah Hazaken ve'amar, Yaakov não respondeu, Baruch Shem Kevod Mahuto Leolam Vaed. Agora Banan, e aí nossos Chamim falaram, Echinav, o que a gente faz então? Nimrei Lamar Moshe, se a gente for falar Baruch Shem Kevod Mahuto Leolam Vaed, isso aqui não é um passuco que Moshe Rabbeinu falou. Lo Nimrei, se a gente não falar, Amar Yaakov, mas Yaakov falou. Então tem que não lomar o Tobe Hashai. Então decretaram falar o passuco Baruch Shem Kevod Mahuto Leolam Vaed em voz baixa. Veu que nome na Parashá que tu vai Torá, para deixar claro que isso aqui não é um passuco meforás que está na Torá. Rak Yaakov Amorou, e que foi Yaakov que disse esse passuco para os seus filhos. Vamos ver aqui no Seif Yudalet, Tzarich leafsik meat ben leolam vaed lebeahavta, kedei leafsik ben kabbalat mahut shamai lishar mitzvot. Depois que a gente pronuncia o Baruch Shem Kevod Mahutol Olam Vaed, devemos fazer uma pequena pausa e assim começar o beahavta para separar o kabbalat ol mahut shamai do Shema Israel com o resto das outras mitzvot que estão inclusas no Shema. Hagah veyesh leafsik bepasuk rishon ben Israel Hashem ben Elokeinu Hashem Hasheni. Devemos também fazer uma pequena pausa entre os nomes de Hashem, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Kedei she'nishma. Shema Israel, para ficar bem claro e enfatizado o significado do passuco, escuta Israel, que Hashem Sheu Elokeinu, Deus que é Deus, nosso Rei, o Hashem Echad, Ele é o único. Veyesh leafsik meat ben Echad lebaruch, que ikar kibu mahut shamai o passuco rishon. Deve-se dar uma pequena pausa entre o Shema e o Baruch Shem Kevod Mahutol Olam Vaed, para deixar claro que o Shema sim é o Kabbalat ol mahut shamai. Vamos ver aqui no comentário do Mishnah Berurah, no Seif Katan Lamed Aleph, Ben Olam Vaed, Baruch Shem Kevod Mahutol Olam Vaed, Gam Ken Bichlal Kabbalat Mahut Shamayim, Hu, Alken Tzaleh Hamtin Aharav Meat. Então deve-se, na verdade, fazer uma pequena pausa depois do Baruch Shem Kevod Mahutol Olam Vaed, antes de começar o Be'ahavta, para deixar claro que agora acabou o Kabbalat Mahut Shamayim, agora o Kabbalat Ol Mitzvot é recebimento das Mitzvot na leitura do Shema, das Parashot do Shema. Vamos ver agora o Seif Tetvav. צריך להפסיק בין היום על לבביך ובין היום לאהבה, שלא יהיה נראה היום ולא למחר. Tem que fazer uma pequena pausa, deixar bem enfatizado a palavra היום, do al levavecha, e o behayom leahava. Uma pequena pausa entre o ayom e leahava, para não parecer que você vai falar só hoje isso aqui, e não vai falar no dia seguinte, que a gente sim vai falar todos os dias. Tetzain. צריך להפסיק בין נשבע להשם כדי להתאים יפה העין, שלא תהיה נראה כהה. Então a pessoa deve fazer uma pequena pausa depois de falar Nishba Lashem e fazer uma ênfase no Ain, para que a pessoa não fala como se fosse uma letra rei, Nishba. Tá? No Seif Yud Zain, Tzarich leatiz Zain shel tizkeru, devemos fazer uma ênfase no Zain da palavra tizkeru, Delon ishtama tizkeru, para não parecer outra palavra com sim. O tizkeru, né? Não pronunciar de uma outra maneira que não seja a letra Zain. Então deve-se fazer uma ênfase na hora de falar tizkeru. Que se a pessoa falar a palavra tizkeru, vai parecer que ele está servindo a Hashem para receber uma recompensa, que é o significado da palavra tizkeru. Leman tizkeru, é para que eu possa receber uma recompensa. E não é esse o significado. Leman tizkeru, para que possa ser lembrado. E também deve ser enfatizado a letra zain da palavra uzhartem. Tá? E não le ushartem, que também tem a ver com sahar, com recompensa, etc. Vamos ver agora no Seif Yud Het. Yadgish Yud Shel Shema Israel, devemos fazer uma ênfase no Yud da palavra Israel, Shelot Balab, Shelot Erai Alef, para não parecer a letra Alef, para ficar I Israel. Vechen Yud de Vehayu,
velot também verhau, e também o yudo da palavra verhayu, para não parecer verhau. Vamos ver agora no comentário do Mishnah Brura, no Seif Katan Lamed Beit, do Seif Yudhet, Shelot Ibalá, para não engolir essa letra, Shulchan Aruch Nakat Behani Psukei, o Shulchan Aruch escreveu Dafka esses psukim, eu Adem Bechol Kriyat Shema, mas não é só desses psukim que a gente deve ter um cuidado, e sim de todo o Shema Israel devemos ter um cuidado, Shelot Leavli Aotiot, Velot Leachlifa Beotiot Aherot, não devemos engolir nenhuma letra, nenhuma vogal, e nem trocar, Kegon Pasuk Ve'ahavta, como por exemplo no próprio Pasuk Ve'ahavta, Velo Yerei Kemish Koresh Ve'ahavta, para não trocar o veit pelo fei, Levavcha, não Levavcha, o veit pelo fei de novo, Navshecha, e não o fei pelo veit, em vez de ler Navshecha, ler Navshecha com veit, Modecha, o que Haigav, devemos ler o Shema com tranquilidade, com calma, com atenção para cada palavra, para cada letra, o Leotzi, para que a palavra e as suas letras e suas vogais sejam pronunciadas conforme a Halakha. Dessa maneira a gente vai completar, dar plenitude a todos os 248 órgãos, como falamos que o Shema, nós temos lá 245 palavras, mais Hashem Elohim Emet, 248, para assim cada palavra estar relacionada com cada órgão do corpo. Então devemos ter uma ênfase em pronunciar cada palavra de maneira completa e correta. Vamos ver agora o Seif Kaf. Tzarich liten reva ben teva shetichlata kesof teva shelefanea. Devemos ter um cuidado para, quando terminar de falar uma palavra, dar um espaçozinho para começar outra palavra. Por exemplo, Kegon. Bechol levavcha. Bechol terminou com lamet. E levavcha começa com lamet. Tem que ter uma pequena pausa. Al levavchem. Bechol levavchem. Esev besadecha. Vabadetem mehera. Hakanaf petil. Etchem me'eretz. Interessante notar que a palavra ela termina com uma letra e a seguinte começa com a mesma letra. Tem que tomar um cuidado para fazer uma pequena pausa e dividir. Vamos ver aqui o comentário do Mishnah Brura. Bechol levavcha eina kavana she'afsik benehem rak sheikra binyan sheishtama b'shem shnei limandim. Não precisa parar não tem que ter uma interrupção entre as duas palavras, mas a pessoa tem que ler para que se pareça que são duas palavras, não uma só. Mas tem que botar um makaf, uma pequena pausinha entre eles. Kibelo makaf tzarich likro bechol becholam makaf bekamatz. Senão a pessoa vai acabar se confundindo e vai acabar lendo as vogais de maneira errada. Vamos ver agora o Seif Kaf. Alef tzarich bechol alef shehar mem leafsik benehem kigon v'nimadetem otam. Então, quando tiver um alef na segunda palavra, como o exemplo que o Shulchan Aruch traz, v'nimadetem, terminou com mem, e a outra começa com alef. Então tem que dar uma pequena pausa assim. Ukshartem, otam, vesamtem, et, ureitem, oto. Uzhartem, aqui fala entre parênteses do lema, vasitem, et. Shelo nirei kekorem otam met. Para não parecer que a pessoa está falando sobre morte. Porque quando a pessoa fala velimadetem motam, velimadetem motam, que parece que está falando sobre morte. Então tem que tomar um cuidado para fazer uma pequena pausa entre a letra mem e a letra alef da segunda palavra. E temos alguns exemplos do Shema sobre isso daqui. Vamos ver o comentário do Mishnah Brura, no Seif Katan Lamedalet. Que korem motam, Eliyahu Rabbi Beshem Shelah, deu adin bechol alef shehar mem tzarich leafsik. Todo alef que vem depois do mem tem que fazer uma pequena pausa. Que quando vavadetem, Elohim aherim, Elohim aherim no caso, Enechem asher zonim aharehem, Elohim asher Elohim ani, Elohim emet. Toda vez que tiver entre um mem e um alef, para não parecer falar que está falando sobre morte, tem que fazer uma pequena pausa. Gam kol teva shetichlata alef ve'efshar shelo yargishena b'mivta tzarich hefsek kegon asher anochi metar artzechem ve'atzar et asher Hashem devarai ele vayomer Hashem el dabet el mitzvot Hashem asher atem ve'hoek avnai. Todos os casos que começam com a letra alef ou a segunda palavra começa com a letra alef, tem que ter um cuidado para fazer uma pequena pausa para a pessoa ler a palavra da maneira correta. גם כל תיבה שתחילתה י' צריך להדגיש במבטא שלא ייראה כאילו נמשכת אחר התיבה שלפניה כגון פן יפתה. Também quando começa com a letra Yud, da segunda palavra, temos que ter um cuidado para não parecer que está dando uma continuidade da primeira palavra. לא ייראה כאילו קורא פניפתם ou pen iftem. וכן בתיבה ירבו וכל כהי גם. Todos os exemplos que tem, é a Ikar, que a pessoa tem que ter um cuidado na leitura do Shema,
dos psukim do Shema, de fazer o pronunciamento palavra por palavra, que elas saiam de maneira completa, e não uma engolindo a outra, tocando na outra. Vamos ver agora no Seif Kaf Beit, Af Bipsukei de Zimra, o Batfilá, Tzarich Ledagre Bekar, mesmo na Tfilá, no Psukei de Zimra, e nós temos que ter um cuidado de pronunciar as palavras de maneira correta. Fala Uremá, Hagav, Yuadin, Kore Batorá, Banihim, Ketuvim, assim também a mesma lei na leitura da Torá, dos Nevim, Ketuvim, Naftará, Yesh Leizaer, devemos que ter esse cuidado. Vamos ver aqui o comentário do Mishnah Berurah do Kaf Beit, Yesh Leizaer, Velo Iziru al Kriyat Shema, Ela Mishum Shemesura Lechol, Yesh Ba Yichud Shamayim. Isso que a gente falou sobre o Shema, que é uma mitzvah que todo mundo praticamente faz, essa mitzvah, e também está falando sobre a Kadosh Baruch Hu, sobre a unicidade de Hashem. Então, mas de maneira geral, toda a tefilá devemos que ter um cuidado na hora de pronunciar. Kaf Gimel, Tzarich ledakrik shelo yirapeh hazek velo yehazek arafeh, velo yani hanad velo yanid anah. Devemos ter um cuidado para não deixar o pronunciamento de algumas vogais, de algumas consoantes, de algumas letras fracas na hora que elas têm que ser ênfase, e com ênfase na hora que elas têm que ser forte, e não também na hora de pronunciar as vogais, pronunciar as vogais de maneira correta e não pronunciar as vogais de maneira errada. Há alachot sobre isso, de como pronunciar as vogais das palavras, quando é o shvarnar, quando é o shvarnad, quando é a letra E deve ser pronunciada, quando é A, O, tudo isso aqui deve ser verificado de uma maneira mais precisa. Então vamos ver aqui o comentário do Mishnah Berurah, Kaf Gimel, Anach, Shiva, Nechtefet, Nikret Nach, Kegon Besof Teva, ou Beemtza Teva, Ba'a, Hart, Naktana. Aqui o Mishnah Berurah ele entra um pouquinho na parte da gramática, ele explica para a gente que o Shiva, a letra E, que a gente pronuncia, ela quando ela é chamada de Nar, ela é quando ela é muda, de uma certa maneira um pouco muda, tá? Shiva Nad Nikra Amitnoat, Kegon Berosh Teva, ou Beemtza Teva, Ba'a, Hart, Nagdola. E o Shvanad é quando ele é pronunciado, a letra E sim é pronunciada, quando ela começa no início de uma palavra ou no meio de uma outra palavra. Bismant Nuagdolah, Pituhei Hotam. Raka Hirik Sheish Yud Etzla Nikret Nuagdolah, Kshen Yud Etzla Nikret Nuaktana. E aí que existem as vogais e as consoantes, isso aqui deve ser estudado de uma maneira mais profunda nos livros que falam sobre a leitura das vogais e das consoantes, com a lahot mais completas. Vamos ver agora no Seif Kaf Dalet, Tzarich Likro Kriyat Shema, Bateamim, Kemo Shem Batorah. Devemos ler o Kriyat Shema com as entonações, com as músicas, com os ritmos especiais da Torá, como se estivesse lendo na Torá. Assim fala o Shulchan Aruch, Leorema, Avalo Nahagu Ken Midnotel, mas não é costume nos nossos países, o Mikol Makom, Mdakdim Bahmahrim Bekar. Tem aquelas pessoas que elas são mais cuidadosas e elas são mais rigorosas com relação a isso e podem ler com a entonação da leitura da Torá, a leitura do Shema. Mishnah Berurah, no Seif Katan Lamed Zain, que ele fala sobre o costume dos países do Remá, não é o costume dele, mas as pausas devem ser cumpridas para que possa se ler de maneira correta e devida. Deve se ler com calma, porque senão a pessoa vai acabar lendo de uma maneira que não vai dar para entender as palavras do Shema. Tem que tomar cuidado que às vezes a pessoa não sabe correto a neginá, o ritmo correto como se lê, e ele vai acabar atrapalhando a kavaná da pessoa. Seif Kaf Hei, Kesheyomar Ukshartam Leot Aliadecha, e Mashmesh Betfilin Sheliad, quando a pessoa lê as palavras Ukshartam Leot Aliadecha, deve se mexer no tefilin da mão. Uksheyomar Veiu Letafot Benenecha, e Mashmesh Beshel Rosh, deve se mexer no tefilin da cabeça. Uksheyomar Ureitem Oto, e Mashmesh Bishtei Tzitziot Shelefanav, deve se mexer nos dois fios do tzitzit que está na frente dele. Vamos ver o comentário do Mishnah Berurah, do Seif Kaf Hei, que chamaram o Kshartem Leot, Vechena Beparashah Shnia, que Shemaskir Inyan Tfilin, Tzarich Lemashek. Também na segunda parte do Shema, quando a gente também lembra sobre o Kshartem do Tfilin, da mão, deve se mexer no Tfilin da mão, e também no da cabeça. 2 vezes fazemos isso no Shema. Kaf Vav, Yesh no Hagim, Likro Kriyat Shema Bekoram, Vesh no Hagim Likroto Belachas. Tem o costume de ler o Shema em voz alta, e tem o costume de ler em voz baixa. Hagal, Urema, Mikol Makom, Yomru Pasuk Rishon Bekoram. De qualquer maneira, o primeiro pasuk tem que ser lido em voz alta. Vechen no Hagim, e assim é o costume. Vamos ver agora o comentário do Mishnah Berurah. Yesh no Hagim, Vechulei, Lienyan, Im Yotze Bekriyat Shema Ledei Aha, Aher Shechaven Leotzio,
Aí Magen Avraham, Primegadim, Verov Achronim, Sovim Yotze Bazé. Yadif Zé Mihirhur, Vedihur Lav Kedibur Dami. Uma pessoa que vai ouvir do outro, a gente tem que dar uma olhada nos legisladores, se a pessoa cumpre com a mitzvah do Shema ouvindo do outro. Talvez aqui ele diz que é melhor a pessoa ouvir do outro do que ele somente pensar no Shema. Porque pensar não é como falar. Mas ouvir do outro é melhor, que é como se ele estivesse pronunciando. Mesmo assim, se a pessoa vai ouvir do outro Shema, ele tem que entender o que ele está ouvindo, e ele também tem que entender o Lashon HaKodesh, a leitura em hebraico. A gente deve se aprofundar melhor isso no Siman Kuf Tzad Gimel. Vamos terminar aqui o Siman Sameh Alev, o Mishnah Brura, o Shiurei Knesset Gulai, Vi Beshem Birkat Abraham, de Davka Biahid Amotzei Yahid, Aval Yahid Amotzei Rabim, ou Yahid Amotzei Shnaim, Birkat Amazon, Afilo Einam Evinim, Lashon HaKodesh, isso que a gente falou, que deve se entender o hebraico, o Lashon HaKodesh, que está se falando, se está ouvindo o Shema do outro, isso é só em relação, agora em Shema. Agora, e também em relação a Davka Biahid Amotzei Yahid, agora uma pessoa que sozinha, que ela está tirando da obrigação outra pessoa sozinha. Agora, em relação a Yahid Amotzei Rabim, uma pessoa sozinha que está tirando da obrigação muitas pessoas, ou Yahid Amotzei Shnaim, ou ele está tirando duas pessoas da obrigação em relação ao Birkat Amazon, mesmo que ela não entenda o Lashon HaKodesh, Yotzei Dehová. Então isso que a gente falou que deve se entender é só quando o Yahid Amotzei Yahid em relação ao Shema Israel. Ezrat Hashem, vamos dar início no próximo Shiur, no Siman Sameh Beit. Vamos falar sobre os Dikdukim, também do Kriyat Shema, e como que tem que ser esses Dikdukim de uma melhor maneira. Tudo de bom.